Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje vamos resenhar O Eternauta, quadrinho argentino que é um clássico não só do país como da mídia em geral. Então já vai deixando seu gostei, inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre quadrinhos, comenta se você já leu O Eternauta, se é realmente uma obra-prima, como tanto falam, e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Elogiando, primeiramente, a edição do Pipoca Nanquim, que de praxe é belíssima, tem essa capa aqui com esse buraco que emula o traje do Eternauta, aguarda com esse padrão belíssimo também. O material é de alta qualidade, aqui a contracapa para vocês verem, e ele vem com esse brinde, que é esse marca-páginas, e vem também com esta caixa, já que é um quadrinho que você lê no formato horizontal, então você pode guardá-la com essa caixa aqui na sua estante no formato vertical, ok? Escrito por Herman Osterheld e desenhado por Francisco Solano Lopes, o Eternauta foi publicado entre 1957 e 59 na Argentina, como eu comentei, e a história começa com o próprio Osterheld na sua casa, trabalhando, quando ele recebe a visita do próprio Eternauta, que é o Juan Salvo, o protagonista da nossa história. Juan Salvo é um viajante no tempo que está procurando algo que nós não sabemos ainda o que é. No entanto, ele está lá para descansar e contar a sua história ao quadrinista. Ele conta então que, muito tempo atrás, em uma noite comum, uma noite normal, começou a nevar misteriosamente, uma neve esquisita, fosforescente. Mas ele estava lá no conforto de sua casa, com os seus amigos jogando truco, com a companhia também da sua esposa e da sua filha. Quando de repente eles ouvem um barulho, uma batida de carro. Eles olham pela janela e todas as pessoas na rua estão mortas. Acontece que eles deduzem que essa tal neve misteriosa é o que matou com o contato essas pessoas. De uma hora para outra, uma situação de calamidade é estabelecida e a sobrevivência é a prioridade. O Rafael, do canal Ilha Kaiju, que eu já comentei aqui uma vez no vídeo de Ashita no Joe, é quem escreve o texto introdutório desta edição. E ele é muito feliz ao falar que a natureza humana é o primeiro dos temas refletidos em O Eternauta. Afinal, nós estamos de encontro com homens que são bons, os nossos protagonistas. Eles têm esse senso de comunidade, esse senso de ajudarem uns aos outros em meio a essa sobrevivência. No entanto, eles se deparam com outras pessoas em Buenos Aires que não têm esse mesmo senso. São pessoas que vão se aproveitar dessa situação para tirarem vantagem ou sobreviverem a qualquer custo, mesmo que esse custo seja a vida de outras pessoas. Então, qual é a natureza humana? Seria uma natureza de solidariedade ou seria uma natureza de individualismo? Então, esse é só o primeiro dos temas dos muitos que serão abordados. Até porque as coisas vão escalonando até que eles descobrem que essa neve é, na verdade, uma arma de uma invasão alienígena ao planeta Terra. Então, a história se transforma em uma ficção científica frenética e com muita ação. Por se tratar de uma obra antiga, eu pensei que ela tivesse um texto datado, um texto lento, talvez, que eu não gostasse tanto da leitura. Me enganei completamente. Quando eu peguei para ler, passou-se uma hora que eu nem percebi, já havia lido mais de 100 páginas, e de fato O Eternauta tem essa narrativa fluida, bem fluida, uma narrativa que engaja bastante o leitor. É importante citar que o Eternauta foi publicado em um momento de Guerra Fria. Sim, aquele momento em que Estados Unidos e União Soviética travavam uma batalha ideológica e econômica que não consistia em conflitos diretos entre os dois países. Aqui nós vemos uma invasão alienígena em que os aliens, na verdade, utilizam de outras espécies de outros planetas que eles dominaram e escravizavam o povo para participar dessas guerras e dominar outros países. Uma crítica que os autores fazem aos Estados Unidos e à União Soviética, que faziam práticas análogas com conflitos como, por exemplo, a Guerra do Vietnã e outros conflitos na Ásia, em que esses países mais fortes dominavam outros países menores para implementar sua ideologia, suas respectivas ideologias, e então travar
combates em lugares que não são nem os Estados Unidos, nem a União Soviética. Como vocês podem ver, a arte do Francisco Solano Lopes é extremamente expressiva. Não expressionista, cuidado, mas expressiva. Isso quer dizer que você consegue ver o terror, você consegue ver o horror, o pânico, o desolamento e até mesmo os momentos de heroísmo gravados na face das personagens. E é uma história com uma narrativa gráfica mas tão boa, que eu acho que quando você tem filmes e histórias em quadrinhos que tem uma característica que eu vou falar para vocês, que é o de que praticamente é implicitamente uma história muda, em que você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo somente com as imagens, somente com a narrativa gráfica. Isso, para mim, é uma qualidade, é uma demonstração da qualidade dos desenhos, da forma como os desenhos do que é visual está sendo pensado para o leitor. Tudo isso sem nem mencionar os elementos de ficção científica criados, entre raças alienígenas, dispositivos tecnológicos e armas mortais. Fora as diferentes técnicas que o artista utiliza, como o uso de tinta guache, sobreposições, justaposições, até mesmo uso de fotografias, algo que o Jack Kirby fazia em alguns momentos. E o mais interessante para mim, que é a técnica do chiaroscuro, que é uma técnica que foi muito popularizada pelo movimento barroco. E por falar em emoções, o Osterheld é mestre em manipular as suas emoções enquanto você lê, de tal forma que você se sente tão engajado, tão imerso, que você, como eu disse, não vê o tempo passar e também se sente obrigado a continuar lendo aquela história para saber o que vai acontecer em seguida. Ele manipula emoções como ansiedade, nojo, empatia, esperança ou até mesmo a falta dela. Diversas viradas surpreendentes me fizeram aproveitar a leitura de O Eternauta e mergulhar tanto nessa leitura que, com certeza, o Eternauta vai figurar no topo da minha lista de melhores quadrinhos lidos no ano quando eu fizer o vídeo do Top 10. Mas, enfim, eu não quero mostrar muitas imagens para o final. É um final muito interessante, um final que abre discussões, um final metalinguístico e que também me deixou interessado para ler as outras versões de O Eternauta. Você tem o Eternauta 1969, que é um remake que foi feito depois dessa mesma história pelo mesmo roteirista, mas com desenhista diferente, e com a mesma dupla criativa teve o Eternauta Parte 2, que é a continuação e que é um quadrinho, inclusive, que ele é muito simbólico na Argentina, porque é um quadrinho que tem essa carga política, essa crítica ao momento que estava acontecendo ao mundo, muito mais incisiva. Tá? Eu vou guardar meus comentários para quando eu ler, né, essas obras e, claro, trazer aqui para o canal. Mas o Osterheld, ele foi capturado pela ditadura argentina, né, no momento que o Eternauta 1 foi escrito, era uma outra ditadura, e aí, quando ele escreve o Eternauta 2, já é um outro sistema ditatorial. Então você percebe como o século XX foi conturbado para o país da Argentina. E, enfim, ele foi sequestrado, toda sua família também, e foram todos assassinados. Algo muito triste, o que faz com que o Eternauta seja até hoje uma obra muito simbólica para o povo argentino, que vê na figura do Juan Salvo, vê nessa obra, em todo esse contexto, como um símbolo de liberdade, um símbolo de defesa à democracia, um símbolo de ir contra movimentos ditatoriais. Por tudo o que eu falei, O Eternauta vale demais a sua leitura. Não que seja uma história perfeita, eu acho inclusive que pro final tem algumas coisas que destoam um pouco. Eu acho que o final ele é apressado, mas ainda assim merece muitas releituras. Quem sabe um dia eu mude, essa é a minha opinião, mas o geral é uma impressão muito positiva. Comenta se você já leu, se você ficou interessado por causa desse vídeo e quais são as suas opiniões, tá bom? Muito obrigado, minha gente, e até a próxima. Tchau!